Vamos para mais uma orientação. A disciplina de matemática, página 100, livro PNLD, A Conquista da Matemática. Vamos falar sobre expressões numéricas com multiplicação. É a representação de uma sequência de operações: multiplicação, divisão, adição e subtração. Para entender o que é a expressão numérica, ela é uma sequência de operações em que está envolvido a multiplicação, a divisão, a subtração e a adição. Mas qual operação tem a prioridade? Será que primeiro eu vou calcular a adição, a subtração, a multiplicação ou a divisão? Quando uma expressão numérica é formada apenas por adição e subtração, devemos resolvê-la na ordem em que as operações aparecem, mas respeitando a regra, ou seja, da esquerda para a direita. Isso quando houver apenas a adição e subtração na expressão numérica, como neste exemplo aqui. Eu tenho uma expressão numérica em que está envolvendo a subtração e a adição. 20 menos 3 mais 5 menos 4. Então, eu vou resolver da esquerda para a direita, ou seja, 20 menos 3 é igual a 17. Vou repetir o sinal. Vou repetir 5 menos 4. E aí, eu estou aqui refazendo a expressão 17 mais 5, que é igual a 22, repito, menos 4. E aí, 22 menos 4 é igual a 18. Em uma expressão em que temos as 4 operações básicas, as divisões e as multiplicações, elas têm prioridade sobre a adição e a subtração. Vocês podem observar que eu tenho aqui uma expressão numérica que está envolvendo subtração e multiplicação. Então, lembra lá que foi falado que quando na expressão tiver apenas adição e subtração, você apenas seguirá a ordem da esquerda para a direita. Só que neste caso, quando a expressão vem as 4 operações e entre essas 4 tem divisão e multiplicação, primeiro a gente vai fazer a multiplicação. Então, irei repetir 20 menos e irei calcular 30 vezes 4, que é igual a 12. E agora, o 20 que foi baixado, que foi repetido, eu irei calcular 20 menos 12, que é igual a 8. Lembrando que quando você baixa o número, tem que baixar o sinal também, 20, ele vem acompanhado de subtração, o símbolozinho aí, o menos, e aí ele tem que ser repetido. 20 menos 12, que o 12 é o cálculo que foi feito aqui. 13 vezes 4, resultado 12, que é igual a 8, porque 20 menos 12, 8. Mas se temos divisão e multiplicações juntas, devemos resolvê-las na ordem que aparece nas expressões. Olha só, eu tenho 18 dividido por 3 mais 5 vezes 4. Então, se há essas duas, eu não vou resolver primeiro a multiplicação. Eu vou seguir a ordem, em que elas aparecem. Então, se aparece primeiro a divisão, eu vou resolver a divisão. 18 dividido por 3 é igual a 6. Vou baixar aí o sinal, repetir, mais 5 vezes 4, que é igual a 20. 6 mais 20 é igual a 26. Em algumas expressões numéricas, podem aparecer os seguintes símbolos: parêntese, chaves e colchetes.
Esses símbolos indicam a ordem de prioridade em que as operações devem ser resolvidas. A ordem é a seguinte. Primeiro, você vai resolver parêntese. Em segundo lugar, os colchetes e, por último, chaves. Então, se você tem uma expressão numérica que aparece o parêntese, colchete e chaves, que são esses sinaizinhos aqui, você vai resolver primeiro a que está dentro do parêntese. Depois que todas dentro do parêntese foi resolvida, você vai resolver dentro do colchete. Todas que foi resolvida dentro do colchete, né? E aí você vai resolver as que estão dentro das chaves, seguindo a ordem, primeiro parêntese, depois colchetes e depois chaves. Expressão numérica com multiplicação e divisão. Tem lá no livro de vocês, né? Considere as seguintes expressões. 10 mais 5 vezes 6 e 15 menos 6 vezes 3. Veja que nessas expressões aparecem as operações adição, subtração e multiplicação. Se uma expressão numérica contém multiplicação, adição e subtração, devemos efetuar as operações na seguinte ordem. Primeiro a multiplicação, depois a adição e a subtração, na ordem que aparecem, começando sempre da esquerda para a direita. Essas expressões numéricas, nas quais há parênteses, resolvemos primeiro as operações que estão dentro do parêntese. De acordo com essas regras, veja como podemos calcular o valor da expressão 90 menos 3 vezes 25, 42 mais 4 vezes 2, 21 mais 5 vezes 21 mais 5 vezes 6, menos 4 vezes 10. Então, 90 mais 3 vezes 25. Nessa expressão, eu tenho aí a multiplicação. Lembra da regrinha? Que a prioridade, quando dentro de uma expressão vier a multiplicação, você vai resolver primeiro a multiplicação. Então, vou repetir 9 menos e vou resolver 3 vezes 25, que é igual a 75. 90 menos 75, que é igual a 15. Aqui nessa expressão numérica temos o quê? Temos uma adição e uma multiplicação. Só que essa adição está dentro do parêntese. Então, lembra lá que a prioridade é quando vier uma resolução aí, uma situação dentro, né, do parêntese, você vai resolver primeiro, independente de vir na expressão uma multiplicação ou uma divisão. Então, vamos lá. 42 mais 4 é igual a 46 vezes 12, que é igual a 552. Na expressão da letra C, eu tenho uma multiplicação, né? E tenho aí adição e subtração. Então, vamos lá. Lembra da regrinha? Não tem nenhum número aqui entre parênteses, né? Não tem nenhuma operação entre parênteses. Então, eu vou seguir a regrinha de calcular primeiro a multiplicação. Então, vou repetir 21 mais, e aí 5 vezes 6 é igual a 30, menos, repito aí o símbolozinho, né, da operação de subtração, e vou calcular 4 vezes 10, que é igual a 40. 21 mais 30 é igual a 51, menos 40, igual a 11. E aí, vamos para a orientação da atividade da página 100. Calcule o valor de cada uma das expressões numéricas. Então, eu tenho 71 menos 6 vezes 10, 9 vezes, abre parêntese, 20 menos 15, fecha parêntese. 52 mais 3 vezes 6, 21 menos 5 vezes 4, mais 3 vezes 3. Então, temos aqui 4 expressões numéricas em que elas vêm aí a adição, envolvendo a adição, a subtração, a multiplicação e também a operação dentro do parêntese. Questão 2.
Uma distância de 8 km e 600 metros pode ser representada pela expressão 8 vezes 1.000 mais 600, pois 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. A distância dada corresponde a quantos metros? Então, aqui eu vou fazer o cálculo colocando aí dentro desse quadradinho minha expressão numérica. 8 vezes 1.000 mais 600. Então, 8 vezes 1.000 é igual a 8.000, mais 600 é igual a 8.600. Olha a prova já dando a dica e já a resposta. Lembrando que você deve fazer dentro desse quadrinho a sua conta, né? Fazendo aí a sua operação, dando o resultado para depois passar para a lacuna aqui, que é esse espaçozinho que você vai colocar apenas a resposta, mas a operação, o cálculo tem que estar dentro do quadrinho. Qual é o valor da expressão 50 mais 9 vezes 21 menos 12 vezes 36? E aí, terminamos aqui na orientação da atividade da página 100. E aí, até a próxima aula com a correção desta atividade.